Tô certa? Sim, apareceu aqui que começou Tá gravando. a gravar. Tá, desculpa, gente, mas lá era correção, então tudo certo. A aula de hoje começa aqui. E eu passo no grupo também, depois desse arquivo para vocês, tá? Então, o que é a lei de Hooke? A lei de Hooke fala da deformação de uma mola. A força que eu preciso fazer para que a mola seja deformada. O dinamômetro, não sei se vocês sabem o que é dinamômetro. Dinamômetro é um instrumento para medir força. Ele tem uma mola lá. E essa mola, dependendo da deformação, é a força que está dando. Um exemplo simples de dinamômetro, sabe aquela balança de peixaria? Que eles têm um prato assim embaixo e eles colocam um produto lá? Não está aparecendo a tela da explicação. Não sei se é só Não? para mim. Será que é só para você? Deixa eu voltar lá, então. Para mim não está aparecendo também, não. Tá. Eu acho que na hora que eu mexi lá, saiu mesmo. Na hora que eu coloquei para gravar. Agora tá, né? Peraí. Agora tá, certo? Então tá. É que a hora que eu mexi lá para gravar, eu acho que saiu da configuração. Então, gente, na balança da peixaria, geralmente eles têm aquele prato, aquela balança grandona pendurada lá, onde tem um prato e eles colocam lá o peixe. E lá, aquilo lá funciona como se fosse um dinamômetro. É igual aquelas balanças antigas de banheiro, que era de ponteiro. É a mesma coisa, tem uma mola lá dentro, e daí é onde indica o seu peso. O seu peso não, a sua massa, que agora vocês sabem que não é peso mais. Onde indica a massa. Então, aqui, o que eu tenho? Ó, eu tenho uma mola, ele vem e faz uma força na mola, tá? Então, a mola, inicialmente, ela estava assim, ele pegou aqui e puxou. O que aconteceu? A mola esticou. A mola esticando, isso aqui, o quanto ela esticou, ó, é chamado de deformação da mola. É o valor do X. K é a constante elástica da mola. É a facilidade com que eu tenho de deformar essa mola. Por exemplo, se eu tenho uma mola de uma caneta, aquelas molinhas de caneta, a gente deforma até com o dedo. Agora, a mola de um amortecedor de carro, não dá, né? Mola de um caminhão, muito menos, tá? Então, esse X, esse K, é a constante elástica da mola. O quanto ela é fácil ou difícil de ser deformada. Então, quanto maior o valor do K, mais força eu preciso fazer, ó. O F é diretamente proporcional ao F, ao K. Quanto maior o valor do K, maior vai ser o valor da força para eu deformar, tá? E o X, conforme eu falei, é a deformação, quanto ela esticou. F é a força deformadora. Então, muitas vezes vocês compram aquele caderno numa papelaria boa, caderno de boa qualidade. Muitas vezes vocês compram aquele caderno na lojinha lá do R$1,99. Ah, tá baratinho, mas aquele arame que fica lá do lado, que a gente chama de espiral, ele no final do ano ele tá todo torto. Por quê? Porque é de baixa qualidade. A deformação dele é muito fácil, tá? Qualquer força que você faça, você deforma essa mola que tem no caderno, tá? A gente chama espiral. Então, um exemplo. Considere uma mola de comprimento inicial X0, presa em uma das extremidades. Aplicando-se força de 100, 200 e 300 newtons, a mola sofre, respectivamente, deformações de 2 centímetros, 4 centímetros e 6 centímetros. O que quer dizer isso? 100 vai deformar 2, 200 vai deformar 4, 300 vai deformar 6. Isso que significa esse respectivamente. Qual a intensidade da força deformadora quando a deformação for de 11 centímetros? Então, gente, ele quer saber de 11 centímetros, então. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, eu tenho que saber qual é a constante da mola, porque eu vou aplicar isso aqui, ó, F é igual a K vezes X, que é a lei de Hooke. Então, o F é o que ele quer. O X, ele falou que é 11 centímetros, mas eu não tenho o K, então eu vou achar o K. O que eu coloquei aqui, ó? Com 100 vai dar 2 centímetros de deformação. De 200 vai dar deformação de 4. 300 a deformação vai dar 6. Então, ele quer saber qual a deformação para 11. Então, eu fiz aqui, ó, força 100
O K é a constante da mola, X é 2. Passei o 2 dividindo, então vai ser 50. Se eu pegar o 200 e dividir por 4, vai dar 50. Se eu dividir o 300 por 6, vai dar 50. Por quê? É a mesma mola. Então, a constante, ó, constante, o próprio nome já está dizendo que vai ser a mesma coisa, vai dar o mesmo resultado. Constante elástica da mola. Então, é o valor, se é da mesma mola, é o mesmo valor para todos. Então, o K aqui, eu vim e coloquei 50 newton por centímetro. Ah, professora, eu posso usar centímetro aqui? Você pode até usar centímetro aqui, se você for usar centímetro aqui. Porque no final vai cancelar, ó, vai ficar 50 newton por centímetro. E aqui centímetro, 11 centímetros. Centímetro com centímetro cancela, 50 vezes 11, 550 newton, tá? Esse exercício é facinho. Por que eu estou explicando isso daqui? Porque eu vou precisar desses conceitos para alguns exercícios lá na frente. Primeiro exercício. Agora, gente, começa a matéria que realmente eu mais preciso que vocês prestem atenção, que a partir disso a gente está usando muito vetor, e é a base para quem vai fazer, quem faz engenharia mecânica, mecânica geral usa muito vetor, quem faz engenharia elétrica usa muito vetor também, eletromagnetismo. Vocês precisam ter uma boa base de vetor, por isso que eu falo, não copia. Aprenda, o primeiro ano é o ano que você tem que se dedicar, que depois vai usar lá na frente. Então, vamos lá. Leis de Newton, aplicações. A primeira aplicação que eu coloquei foi o seguinte. Consideremos um corpo de massa igual a 6 quilos em repouso. Isso quer dizer o quê? Que ele tem uma massa de 6 e está em repouso. Velocidade inicial, 0. Sobre um plano horizontal. Então, ele está aqui, ó, sobre um plano horizontal. Esse skin quer dizer que ele está apoiado, tá? Está no chão. Perfeitamente liso. O que quer dizer perfeitamente liso? Que não tem atrito no chão, tá? Ele desliza com facilidade. Teria uma força contrária ao movimento dele. Aplica-se uma força horizontal, F igual a 30 newtons. Então, ele veio aqui e aplicou uma força de 30 newtons. Olha só, grandeza vetorial. Porque faz diferença se eu empurrar para a direita, ou para a esquerda, ou para cima, ou para baixo. Faz diferença. É uma grandeza vetorial. Sobre o corpo, conforme a figura. Admitindo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a aceleração do corpo. Eu só tenho uma força aqui na horizontal, ó. Só uma força. Então, gente, o desenho ele só deu isso aqui, ó. Esse bloco e essa força aqui. Isso aqui e isso aqui eu coloquei depois, tá? Essas duas aqui eu coloquei depois, eu vou explicar o que quer dizer isso. Então, ó. Força igual a massa vezes aceleração. A força, ele me deu 30, tá aqui, ó, 30. A massa, ele também deu 6. A aceleração que eu quero, 30 dividido por 6 vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Achei a aceleração. Ok. Depois ele pede a reação do plano de apoio. O que significa essa reação do plano de apoio? É o lugar que ele está apoiado. Que força que o apoio dele tem que fazer para com que ele fique no chão. Por exemplo, tem uma caixa grande, caixa de papelão. Você vai ter coragem de subir nessa caixa de papelão? Só se você quiser que ela afunde, porque ela vai afundar, é óbvio, né? A não ser que seja uma criança, tô falando você, gente, tá? Adulto. Não vai subir numa caixa de papelão, porque a caixa vai afundar. Como que a gente sabe que ela vai afundar? Porque a nossa massa, o nosso peso, ó, nosso peso vai ser maior do que aguenta essa caixa aqui, ó, essa superfície aqui. Então, essa reação de plano de apoio é o que faz com que ela não se deforme. Todo mundo tem uma normal. O que seria essa normal? É o que dá equilíbrio para o nosso corpo, tá? E todo mundo tem massa. Se tem massa, tem peso. Eu costumo falar é o seguinte, que a normal, todo corpo que está apoiado vai ter, sempre. Está apoiado, o corpo tem uma normal. Agora, ele dá equilíbrio para o corpo. Por isso que a gente fala, quando a pessoa bebe, a pessoa não está normal, ela está anormal, porque ela está sem equilíbrio, tá? Então, se está apoiado, está em equilíbrio ali, ele tem uma normal. E sempre a normal vai ser igual ao peso. Por quê? Porque aqui eu só tenho normal e tenho peso, uma força para cima, uma força para baixo. E ele está em equilíbrio, então quer dizer que elas são iguais.
tá? Então, eu marquei aqui, ó, normal, que é a reação do plano de apoio, é igual ao peso. Normal é igual a massa vezes a aceleração gravitacional, porque o P é M vezes G. Aí só substituir. Normal é igual a massa, 6. O G, 10. Ele deu aqui, ó, G 10, massa, 6. 6 vezes 10, 60 newtons. Então, o chão está fazendo uma força nesse bloco de 60 newtons, tá? Para segurar ele, porque senão não vai segurar, tá? Esse conceito desse exercício aqui eu vou usar em todos os outros. Esse aqui, gente, não tem fórmula prontinha para você usar, você que monta. Então, o segundo exercício. Consideremos um corpo de massa igual a 2 quilos, inicialmente em repouso. Então, a massa é 2, a velocidade inicial é 0, sobre um plano horizontal, perfeitamente liso. Sobre o corpo, passa a atuar uma força F de intensidade 16 N, conforme indica a figura. Então, gente, ó, eu tenho isso daqui, ó. O bloco, ele está apoiado da superfície e tem uma força puxando aqui, ó, na diagonal. Conforme eu já expliquei para vocês, quando a força está aqui na diagonal, ela tem a distribuição em Y e em X, tá? Toda vez que ela estiver inclinada aqui, eu tenho que dividir em X e Y, toda vez. Que outra coisa eu tenho que pensar nesse corpo? Ele está em equilíbrio, ele tem uma normal, porque ele está apoiado, toda vez que ele está apoiado, ele tem uma normal, e tem o peso dele, porque todo corpo que tem massa vai ter peso. Gente, vocês estão me escutando? Sim. A Suzana acabou de colocar que caiu, não caiu, não. Sim, professor. Ah, ela é louca. Ai, ai. Então, só se caiu dela, né? Aí, ele deu assim, admitindo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a aceleração do corpo. Letra B, a reação normal do plano de apoio. Então, ele quer a aceleração e a normal. Então, o que eu vou fazer? Como a minha força está inclinada, eu tenho que achar quem? Eu tenho que achar os valores de f de y e f de x. Então, eu fiz assim, ó. F de x é igual a f vezes cosseno de 60. Isso daqui são os componentes retangulares do vetor, que eu dei lá atrás para vocês. Então, por que f de x é cosseno? Porque o f de x está aqui, ó. É o cateto adjacente. Então, ele é cosseno. Então, f de x é f, que é 16, que ele deu aqui, ó, vezes cosseno de 60, que é meio. Então, f de x é 8. F de y é f vezes o seno de 60. O f, ele deu 16. Seno de 60, 0,86. 16 vezes 0,86, 13,76. Uma outra coisa que eu vou ter que achar vai ser o valor do peso. Peso é igual a m vezes g. A massa ele falou que era 2 e o g ele pediu para eu admitir que é 10. 2 vezes 10, 20. Então, já achei tudo isso que eu coloquei aqui, ó. Esse. A normal é a letra B que ele está me pedindo. Quando eu tenho um exercício assim, cheio de vetor, cheio de setinha, eu separo tudo que eu tenho em X, tudo que eu tenho em Y. Então, ó, somatório de forças em X. O que eu tenho em X? Ó? No eixo X, eu só tenho o valor de f de x. Então, eu ponho f de x é igual a m vezes a. Por que que eu coloco m vezes a? Porque força não é massa vezes aceleração, e se ele está sendo puxado para cá, então ele tem aceleração. Então, eu coloco m vezes a. Já no y, o que eu coloco em y? Todas as forças em y. Em y eu tenho a normal para cima, a força de y para cima. Então, eu faço f de y mais a normal, que as duas estão no mesmo lado, menos o peso, porque o peso está no sentido contrário, menos o peso, igual a 0. Então, ele quer aceleração, eu vou usar essa fórmula aqui. F de x é quanto? 8. A massa, 2. A aceleração é o que eu quero. O 2 passou dividindo, 8 dividido por 2 vai dar 4 metros por segundo ao quadrado. Na letra B, ele pede para eu calcular normal. É esse N aqui, ó. Tá?
F de Y, eu já calculei, ó, 13,76, tá aqui. A normal é o que eu quero. E o peso também já calculei, 20. Então, ficou normal é igual a 20, porque passou para lá, somou, ficou positivo. Passou esse para cá, negativo. 20 menos 13,76, 6,24 newton. Tá? Então, gente, sempre que tá no sentido que tem um movimento, você vai pegar todas as forças e vai colocar M vezes A. E quando tiver no sentido que não tem movimento, vai ser igual a zero. Por quê? Porque esse corpo está sendo arrastado para cá, ó, tá? Se ele está sendo arrastado para cá, o que vai acontecer? É M vezes A, tem aceleração. Ele não está subindo, ó, ele não sai do chão. Então, vai ser igual a zero, porque não tem movimento para cima e nem para baixo. Então, igual a zero, tá? Então, toda vez que vocês pegarem um exercício desse tipo, vocês coloquem normal, porque está apoiado, peso, porque tem massa, a força está inclinada, F de X e F de Y. Daí, coloco somatório de forças em X, somatório de forças em Y. Então, em X, eu só tenho F de X, M vezes A, porque tem movimento. Em Y, eu tenho as duas para cima, soma as duas, menos a qual está no sentido oposto, menos o P, igual a zero, porque não tem movimento. Deu para entender, gente, isso daí? É pura física, é uma das matérias mais gostosas. Adoro. Ah, não diga, né? Fala para mim, para falar. Exercício 3. Olha só. Eu até dei um exemplo quando eu estava falando de lei de Newton para vocês. Lei da ação e reação. Aqui nada mais é que ação e reação mesmo. Eu tenho dois blocos de massas, MA 2 kg e MB 3 kg, apoiados sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa. Conforme eu falei, ele vai deslizar aqui, tá? São empurrados por uma força constante F de 20 newtons. Então, essa força F está empurrando eles para cá. Então, o movimento, gente, está para cá, ó, para a direita. Conforme indica a figura. Determine a aceleração do conjunto. E, letra B, a intensidade das forças que A e B exercem entre si. Então, o que eu vou fazer? Quando eu tenho um bloco um encostadinho no outro, eu separo, ó. Tirei o A aqui e tirei o B aqui, ó. A e B. Ok. O A tem uma força empurrando ele aqui, ó. Então, o A tem uma força empurrando ele aqui. Lembra que eu expliquei para vocês? Se o A está sendo empurrado, ele vai lá e empurra o B. Então, aqui, ó. O A foi empurrado, ele foi lá e empurra o B. Só que o B, ele tem uma massa, então ele também faz uma força contrária em A. Então, força que B empurra A. Ok. Isso aqui que é ação e reação, tá? Essas forças aqui são iguais, tá? FAB e FBA é a mesma coisa. Porque a toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade e sentido oposto. Então, é a terceira lei de Newton, tá? Então, o que vai acontecer nesse caso? O movimento, ele está falando que é para cá, porque eu sei, na verdade, por causa dessa força. Tudo que estiver no sentido do movimento vai ser positivo. Então, todas as minhas setinhas que estiverem para a direita são positivas. Então, essa força aqui é positiva, ó. Essa força aqui também é positiva, porque é o A empurrando o B. Já a força que o B empurrar, ele empurra no sentido contrário, então ela é negativa. Ok. O que eu faço? Somatório de forças em A, só na horizontal. F positivo menos FBA. Tem essa daqui, uma positiva e negativa. Tem movimento, então a massa de A vezes a aceleração. No bloco B, o que eu tenho? FAB, positivo. Só ela. Igual a massa de B vezes a aceleração. Aí isso daqui é um sisteminha, eu vou somar. Menos FBA com mais FAB, como elas são iguais, vai cancelar, ó. Essa cancela com essa. O que sobrou desse lado? F. E desse lado? Massa de A e massa de B. Eu coloco assim, massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Eu não vou fazer A mais A, não, porque aqui é multiplicação. Se você multiplicar aqui, ó, M de A vezes A, vai dar esse daqui. M de B vezes A, vai dar esse daqui. Então, é como se eu estivesse fazendo uma fatoração. Então, eu copio massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Sempre vai ser assim. Aí, o que acontece? Caramba! O que acontece aqui no caso, então?
eu fiz a força 20, ele me deu. A massa do A ele deu 2, massa do B 3. Vou achar a aceleração. Então vai ficar 20 dividido por 2 mais 3, 5. 20 dividido por 5 dá 4 metros por segundo ao quadrado. Depois, ele pede para eu achar, na letra B, a intensidade das forças que A e B exercem entre si. Então, ele está querendo que a força A empurra B, ou que B empurra A. Então, força que A empurra B, eu pego uma das equações. Eu peguei essa daqui, que é menorzinha. Ó, F de AB é igual a massa de B vezes A. Então, FAB é igual a massa do B. Ele deu que é 3. A aceleração, eu achei que é 4. 3 vezes 4 dá 12 newtons. Aí eu vim aqui e provei por que FBA vai também ser 12 newtons. Eu peguei a outra equação, peguei essa daqui, ó. Tá aqui. Então, F menos FBA é igual a massa de A vezes A. O F é 20. FBA é o que eu quero. Massa de A é 2. A aceleração, eu achei, 4. Ficou menos FBA é igual a 2 vezes 4, 8. O 20 passou para cá, menos 20. Ficou menos FBA igual a menos 20. Multipliquei por menos 1, os dois ficaram positivos. Então, força BA é igual a 12. Olha como deu o mesmo resultado, ó. FAB é igual a FBA, tá? Só não vai dar o mesmo resultado se errar. Só isso. Aí vocês me perguntam, professora, aqui não tem normal? Não tem peso? Tem, mas só que o exercício não falou nada de normal e nada de peso. Então, não preciso calcular, tá? E como ele está apoiado, a normal vai ser igual ao peso para os dois. Então, não preciso fazer, tá? Se o corpo está pendurado, daí é diferente. Eu vou dar um pendurado para vocês numa outra aula, tá? Essa matéria tem continuidade. Hoje, por exemplo, eu ia dar já continuidade, mas eu achei que ficou muito pesado. Então, eu separei um pedaço, vou dar aos poucos para vocês, entendeu? Fracionei a matéria, porque é muito conceito, muita coisa. Então, ó, dois corpos A e B, de massas respectivamente iguais a 6 e 4, estão interligados por um fio ideal. O que significa fio ideal? É um fio que não vai arrebentar, tá? A superfície de apoio é horizontal e perfeitamente lisa, ou seja, não tem atrito. Aplica-se em A uma força F horizontal de 20 newtons. Então, ele tem uma força aqui em A, ó, tá puxando para a direita, conforme a figura. Então, ele só deu essa figura aqui para mim, desse jeito. Determine, letra A aceleração do conjunto. Então, ele quer a aceleração disso aqui, ó. Sendo puxado por essa força, qual a aceleração que isso aqui vai andar? Letra B, a intensidade da força de tração no fio. O que seria força de tração no fio? Esse fio vai ser tracionado. Por quê? O A está puxando o B, ó. Essa setinha aqui, ó, é do A puxando o B. E essa setinha aqui é o B puxando para trás, porque ele tem uma massa, a força dele também vai para trás, certo? O peso dele faz uma força contrária aqui, a massa dele. Então, o que acontece? Eu tenho uma força aqui positiva, os dois estão apoiados, então tem normal e o peso de A. O B tem a normal e o peso de B. Ok. A intensidade da força de tração nos fios é a aceleração do conjunto. Então, eu fiz o seguinte, somatório de forças em X. O bloco A tem F menos T é igual a M de A vezes A. Quer ver só? Ó, o bloco A. F menos T. Eu tô falando só em X, ó. F menos T é igual a massa do bloco A vezes A. Por que M vezes A? Porque tem movimento. Ok. Depois, o bloco B, o que vai ficar? T é igual a massa de B vezes A, porque ele só tem uma força aqui, que é a força de tração, tá? Então, como só tem a força de tração ali, o que vai acontecer nesse caso? Vai ficar só essa força, como se eu separasse aqui, ó. O bloco A eu tenho F positivo e T negativo. Por que F positivo? Porque quem está no sentido do movimento é positivo. A tração, ó, tá para lá. Então, vai ser negativo, está no sentido oposto. Já aqui no B, ó, o B está sendo puxado pelo A. Então, vai ser positivo, está no sentido do movimento. Fiz o sisteminha do mesmo jeito. Então, ficou F menos T igual a massa de A vezes A no bloco A.
No bloco B ficou T igual a massa de B vezes A. Esse menos T com esse mais T cancelou, ficou F é igual a massa de A mais massa de B vezes o A. Se tivesse um outro bloco aqui, ficava M de A mais M de B mais M de C vezes A. Sempre vai ficar somado assim, ó, entre parênteses. A força ele deu que é 20. A massa do A ele deu que é 6. E a massa do B ele deu que é 4. Vezes a aceleração. 6 mais 4 dá 10. Então, ficou 20 sobre 10, que vai dar 2 a aceleração. O que mais que ele pede? Atração no fio. Eu posso usar essa fórmula ou essa fórmula aqui de cima. Eu vou usar do B, porque ela é menorzinha. T igual a massa do B vezes A. A massa do B, ele me deu que é 4. A aceleração, ele me deu que é 2. 4 vezes 2, 8 newtons. Alguma dúvida, gente? Tá tranquilo? Que lindo, tá tranquilo. Ninguém tá reclamando, tá ótimo. O quinto exercício. Quinto exercício, deixa eu ver se esse é o último, gente. Que eu falo muito, eu fico cansada. Não, tem mais um ainda. Mais o outro pequenininho. Tá vendo como era muito matéria? Se eu colocasse mais, eu ia ficar louca. O meu dedinho ali. O 5. A figura mostra dois corpos, A e B, ligados entre si por um fio que passa por uma polia. O que é polia? Isso aqui, ó, igual de um poço, tá? Isso daqui, ó, é tipo uma roldana, tá? Passa a corda aqui nele. Abandona-se o sistema em repouso ou aceleração da gravidade. Ou seja, ele colocou isso daqui aqui, ó, e largou. O que vai acontecer? A aceleração gravitacional vai puxar eles para baixo, certo? Verifica-se que o corpo A desce com a aceleração de 3. Então, ele falou, ó, que isso aqui vai descer com uma aceleração de 3, ou seja, não ficou em equilíbrio. Sabendo que a massa de B é 7, calcule a massa do corpo A. Despreze os atritos e considere G 10. Então, gente, ele só me deu esse desenho, ó, B, esse fio aqui e o A pendurado nele. O que eu faço? Aqui eu tenho o peso de B, eu não coloquei aqui, mas eu tenho uma normal, tá? O que mais que eu tenho? Tem o fio, toda vez que tem fio, tem atração no fio, a gente considera que o fio é ideal, ou seja, não vai arrebentar. E o que acontece com o peso, o A? Ele tem um peso de A aqui. Então, toda vez que tem fio, tem tração. A tração, gente, é sempre uma de frente com a outra, ó. O bloco B puxa o bloco A, faz uma força contrária no A. E o A faz uma força para o B descer, tá? É sempre a setinha, uma de frente para a outra, saindo do corpo. Depois assista essa aula várias vezes, porque são vários conceitos aqui que vocês precisam entender. O movimento está para baixo. Então, só tem movimento aqui, ó. Só movimento assim. Então, no bloco A, eu tenho o peso de A, eu vou usar o peso agora, positivo, e a atração negativa. Então, ficou P de A menos atração é igual a massa de A vezes aceleração. No bloco B, eu só vou usar a atração. Por que o peso eu não vou usar? Porque tem uma normal aqui que eu não coloquei, que vai cancelar com ele. E também porque ele não tem movimento aqui, ó. Por isso que eu não uso peso, ele não saiu do chão. Esse aqui, sim, ó, ele tá pendurado, então o peso dele vai contar. Então, vai ficar T é igual a massa do bloco B vezes a aceleração. Então, esse T com esse T são iguais. Então, menos T mais T cancelou. Ficou peso de A é igual a massa de A mais massa de B vezes aceleração. Peso de A. O que é peso de A? É a massa do A vezes a aceleração gravitacional. Massa de A vezes G. Massa de A mais massa de B vezes aceleração. A massa de A é o que eu estou querendo. O G, ele me deu que é 10. A massa de A é o que eu quero. A massa de B, ele deu, ó, 7. E a aceleração, ele também deu, que está caindo com uma aceleração de 3. Está descendo com a aceleração de 3. Então, eu fiz o seguinte, 10 vezes MA, 10 MA. Fiz distributivo aqui, ó, 3 vezes MA, 3 MA. 3 vezes 7, 21. Ficou 10 MA, passou 3 MA para cá, menos 3 MA é igual a 21. 10 menos 3 dá 7, igual a 21. Passou o 7 dividindo, então a massa dele, quanto vai ser? 3 quilos. Só isso. Esse exercício também eu adoro pedir em prova. Esse o outro que eu acabei de explicar.
Esse aqui também. Um passageiro de massa 80 quilos está em um elevador que desce, então, ó, tá descendo, tá? Com aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. A gente considera também que esse fio do elevador é ideal, que não vai arrebentar. Determina a intensidade da força que o piso do elevador exerce sobre o passageiro. O que seria isso? Seria anormal. Por quê? Porque o piso do elevador não pode descer, senão o cara vai cair lá no fosso. Então, eu tenho uma normal, que está dando equilíbrio para o cara descer, e tem o peso do cara que está empurrando para baixo. Se o movimento está para baixo, ele falou que está descendo, quem está no sentido do movimento, isso aqui é um movimento, ó, desce com uma aceleração de 2, vai ser positivo. Então, o peso para baixo vai ser positivo. E a normal vai ser negativa. Então, vai ficar P menos N é igual a M vezes A, porque tem aceleração aqui para baixo. O peso eu não tenho, vou calcular o peso do cara, não estou considerando o peso do elevador, só da pessoa que está lá dentro, porque quem tem essa normal é a pessoa que está lá dentro. A caixa do elevador não está apoiada em lugar nenhum. Então, peso do rapaz é igual a massa dele, que é 80 quilos, vezes a aceleração gravitacional, que eu considerei 10. O exercício não deu, aí é opcional. Ou eu uso 9,8 ou eu uso 10, tá? Aí a gente que sabe. Quando ele manda usar 10, eu sou obrigado a usar 10. Quando ele dá 9,8, eu sou obrigado a usar 9,8. Se ele não der o valor, eu uso ou 10 ou 9,8. Então, eu usei 10, que fica mais fácil. 80 vezes 10, 800 newton. Aí, vim aqui e coloquei no lugar do P, 800. A normal é o que eu quero. A massa, 80 quilos. A aceleração, 2. Então, ficou 80 menos N é igual a 80 vezes 2, 160. Ficou menos N é igual a 160 passei 800 para cá, menos 800. Aí ficou menos N é igual a 160 menos 800, menos 640. Multiplica por menos 1, quer dizer o quê? Que a normal, que é a força com que o chão do elevador está fazendo na pessoa para que ele não afunde, é de 640 newtons. Gente, olha só, eu vou mandar esses exercícios aqui para vocês, tá? Mandar o arquivo inteiro já, conforme eu falei no começo da aula, teve gente que entrou depois, todos os exercícios que eu enviar a partir de agora, tem que me enviar até 5 minutos antes de começar a aula. Então, na semana que vem, até 7h15, vocês podem me enviar, tá? Aqui eu dei um exercício quase igual com 2 blocos, tá? Vocês separam os blocos A, bloco B e faz do mesmo jeito que eu fiz. Lá no exemplo, ele quer a aceleração do A e B, a força que A exerce em B e a força que B exerce em A. Lembrando que A exerce em B é igual B exerce em A. Né? Eu até mostrei, provei isso para vocês. Quando eu tenho 3 blocos, é a mesma coisa. Você separa bloco A, bloco B, bloco C. Aí tem a força no A. O A empurra o B empurra o C. Só que o C faz uma força no B e o B faz uma força no A. Então, aqui vão ficar 3 equações. Uma do bloco A, outra do bloco B e a outra do bloco C. O que ele pede? Mesma coisa, aceleração e as forças que um exerce no outro, tá? Não é igual. A força que A exerce em B é igual que B exerce em A. Mas a qual B exerce em C não é a mesma daqui, ó, porque a massa é diferente. Então, a força daqui entre os dois não é igual essa daqui, tá? É diferente. Tudo que tá em vermelhinho aqui, gente, vocês já sabem que é a resposta. Olha só, 2 exercícios com resposta. Aqui, esse trabalhador infeliz, ele caiu e tá tendo que subir com uma aceleração de 2. Ele quer saber qual a força que a caminhonete tem que fazer para conseguir puxar o cara, tá? É quase igual esse exercício que eu dei, só que eram 2 bloquinhos lá. O que mais que eu tenho aqui? Aqui eu também tenho esse exercício aqui, ó. Quase igual também, só que agora tem um outro bloco aqui. São 3 equações. Uma do A, outra do B e a outra do C. Eu prefiro que vocês me perguntem o que vocês não entenderem no grupo do que só copie, tá? Porque esse é um momento de aprender. Pode me perguntar, não tem problema não, eu tô aqui para isso. Eu só não vou responder se eu estiver em aula. Se eu estiver em aula,
durante a semana eu estou em aula, o tempo inteiro. Mas eu tendo um tempinho, eu respondo, não tem problema nenhum. Eu faço até um rascunhinho para vocês e mando a foto do meu rascunho. Às vezes eu até gravo um vídeo rapidinho, de 1 minutinho, só para tirar a sua dúvida. Já fiz isso com vários alunos, tá? Da sala de vocês eu não me lembro de ter feito, não, mas das outras salas eu sempre faço. De cálculo e de eletromag, eles acham difícil, eu tenho que ficar explicando, tá? Então, eu prefiro que vocês me perguntem, pode perguntar, sem problema nenhum, tá? Esse outro, gente, é a moça que está no elevador, tá? E ela tem um peso de 40 quilos e ele manda usar G10. Daí ele pergunta, qual a indicação da balança quando o elevador sobe acelerado? Ela não está na balança, ela está apoiada na balança. O que a balança vai indicar? A normal dela. Então, para todos, vocês vão achar normal. Então, eu tenho aqui, normal para cima, peso para baixo. Então, quando ele está subindo, a normal é positiva e o peso é negativo. Quando ele está descendo, é o contrário. O peso é positivo e a normal é negativa. Quando ele fala que a velocidade desce com uma velocidade constante, o que significa isso mesmo? Eu falei hoje. Aceleração nula? Exato. Quem respondeu para mim? Nasha. Eu Nasha. Como que fala? Nasha? Nasha. Nasha? Muito bem, Nasha. Você nasceu para ser físico. Então, aqui, ó, você vai colocar no lugar de aceleração, 0. E aí, quando cai em queda livre, a balança não vai indicar nada. Sabe por quê? Quem já foi no elevador do Hop Hari sabe que quando cai em queda livre, o seu traseiro sai do banco até, né? Você sente aquele geladinho na barriga, porque perdeu o contato com a superfície. Então, a moça aqui vai perder o contato com a superfície. O cabo rompeu. Ela pode morrer até, bater na cabeça, tá? Porque ela vai ficar em desequilíbrio. Não tem equilíbrio ali. Gente, alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Deixa eu arrumar aqui que eu tenho que parar de gravar.